E meu irmão, eu quero, antes da gente começar a leitura da palavra de Deus, eu quero dizer para vocês que a palavra de hoje, ela não é uma indireta, ela não são críticas vazias a ou B, a ministério, a igreja, a liderança. Eu quero que você essa noite abra seu coração, eu quero que você feche seus olhos nesse momento e já vá pedindo discernimento do Espírito, sabedoria, para que você possa absorver a palavra dessa noite, para que você possa discernir as coisas que vêm de Deus, para que você possa ter a sabedoria na aplicação do que nós vamos tratar essa noite, e entender que, na verdade, isso aqui não são palavras vãs, palavras vazias, críticas, indiretas, mas sim uma convocação para que a gente possa estar preparado para o que Deus está para fazer. Eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no livro de Amós, no livro do profeta Amós. E a história de Amós é uma história bem interessante, porque Amós ele não era profeta de ofício. Amós ele estava muito bem resolvido na vida dele ali como pastor, e na verdade alguns dizem que ele era até vaqueiro, boiadeiro, né? Então ele estava ali cuidando ali do rebanho dele, muito bem resolvido, mas infelizmente a nação de Israel, o reino de Israel e de Judá estavam totalmente desalinhados com Deus, estavam totalmente distantes da comunhão com o Deus daquele povo, estavam realmente entristecendo demasiadamente o coração de Deus, e Deus convoca um improvável, uma pessoa que talvez seria a pessoa menos solicitada ali no povo, para que trouxesse uma palavra de juízo àquele povo. Eu quero dizer a vocês essa noite que por mais que você se ache um improvável, por mais que você se ache incapaz, ou uma pessoa que não tem ali os requisitos necessários para que Deus lhe use, eu quero dizer essa noite que Deus ele gosta de usar esse tipo de pessoa. E Amós, por mais de não ter sido um profeta de ofício, ele trouxe, na minha concepção, uma das profecias mais pesadas e mais sérias que Deus revelou em sua palavra para nós. Eu quero começar, nós vamos ler algumas partes de Amós para que você entenda da melhor forma possível. Obviamente são 9 capítulos, a gente não conseguiria ler todos para fazer um panorama completo e bem aprofundado do livro de Amós, mas a gente vai ler algumas partes que eu entendo como partes fundamentais para a pregação dessa noite. E depois de lermos Amós, nós vamos fazer uma convergência com o livro histórico de Ruth. Então hoje nós vamos ler um livro profético e um livro histórico. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque não são 2 livros fáceis de compreensão e que nós precisamos, de fato, estarmos concentrados e com os ouvidos atentos à voz do Espírito Santo. Amém? Eu quero convidar você a abrir, primeiramente, em Amós 5. Nós vamos ler os versículos 21 ao 23. Amós 5, do 21 ao 23. Enquanto vocês vão procurando aí, eu vou beber uma aguinha aqui. Obrigado, viu, Andinho? Todos acharam? Amém. Se você... está aparecendo ali também no telão, que já ajuda para vocês. Vamos ler Amós 5, a partir do 21. Vou ler essa versão que está aqui. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão com cheiro. 22. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Aqui nós temos Amós trazendo essa profecia da parte de Deus, essa exortação da parte de Deus
a todo um povo que estava extremamente inserido em corrupção e injustiça, mas que mesmo assim tinham a ousadia de se reunirem e cantarem e trazerem ofertas a Deus. E Deus, ele traz aqui uma palavra de exortação àquele povo, dizendo: meu amigo, você pode ter a melhor estrutura, você pode ter a melhor banda, você pode ter o pregador mais desenrolado, você pode ter uma galera massa enchendo os templos, enchendo os locais de reuniões, mas se o seu coração não estiver alinhado com o meu coração, se a sua vida não estiver alinhada com aquilo que eu determino que você viva, se os seus princípios estão contrários aos meus princípios, se você me louva da boca para fora, mas o seu coração está cheio de corrupção, cheio de imoralidade, se você não tem compromisso comigo, se você não me ama de todo o coração, de nada vale isso. E o livro de Amós, ele traz aqui nos capítulos um juízo grande sobre os reinos de Judá e Israel. Israel e Judá seriam levados em cativeiro, seriam destruídos pelo reino da Síria, porque eles não obedeceram às diretrizes de Deus, eles não manteram-se firmes aos princípios, aos mandamentos, à voz de Deus para aquele povo. A história de Israel realmente é uma história que a gente, quando começa a ler, desde ali de Êxodo, e toda aquela situação que Israel passou, sendo liberto das mãos do Egito, sendo salvos das mãos do faraó, e a gente vê que diante de tantos milagres, como a gente cantou essa noite, o povo dizia assim: olha, Deus, ele é grande, ele é maravilhoso, ele nos libertou, mas Moisés, eu não quero contato com esse Deus, porque eu tenho medo. Mas na verdade o povo não queria, era compromisso com aquele Deus. E quando a gente lê a palavra de Deus e a gente vê tanta infidelidade da parte de Israel, a gente até tende a julgar aquele povo, a condenar com os nossos pensamentos aquele povo. A gente olha, meu Deus, Deus fez tanta coisa, Deus derramou maná, Deus libertou Israel, Deus fez tantos milagres, Deus fez jorrar água da rocha, Deus abriu o mar para que o povo passasse e fosse liberto do cativeiro, e mesmo assim o povo constantemente prefere levantar reis, prefere levantar juízes, prefere levantar profetas, a poder contemplar a face do próprio Deus, colocando mediadores, pessoas no meio do relacionamento entre eles e Deus. E devido a esse desejo que o povo teve, vários reis ímpios, vários reis desviados de coração se levantaram para governar Israel. E estes reis desagradavam de forma grandiosa o coração de Deus, trazendo juízo àquele povo. E é aqui onde nós nos encontramos no livro de Amós, um livro em que Deus expressa a sua insatisfação com um povo corrupto e injusto, imoral e distante do seu coração. Mas deixa eu te dizer, mesmo diante de tanta notícia ruim que nós vamos lendo aqui, dos capítulos 1 até o 8º, quando nós chegamos no capítulo 9, eu quero convidar você a abrir primeiro no capítulo 8º, dos versículos 11, nós vamos agora para a segunda parte. Nós já falamos que Israel e o reino de Judá estavam totalmente desviados dos princípios de Deus, desagradando grandiosamente o Senhor, e por causa disso o Senhor estava já profetizando, já estava anunciando o juízo sobre aquele povo. Mas algo me salta aos olhos, e é o que fez, e foi os versículos que de fato me impulsionaram a trazer esta palavra essa noite, pois foram versículos que trouxeram uma grande angústia em meu coração. Eu disse, eu preciso compartilhar, porque eu percebo que o que acontece aqui em Israel há 1.700
há 750 anos antes de Cristo, mais ou menos, quando este livro foi escrito pelo profeta Amós, eu percebo que nós hoje estamos vivendo algo parecido. Eu creio que Deus está preparando um juízo sobre as nações. E se você tem o mínimo de percepção escatológica, você vê que as coisas têm caminhado por esse caminho. Nós percebemos muitos movimentos, muitas coisas acontecendo, e de fato nos leva a questionar se tudo que temos feito para o Senhor tem se agradado ou tem se desagradado. Se os louvores que levantamos como jovem, como igreja, como liderança, de fato tem sido recebido pelo nosso Senhor. Pois eu creio que muitos levantam e declaram, exaltam o nome de Deus da boca para fora, mas os corações estão corrompidos, distantes do Senhor. E eu não falo isso especificamente para esta igreja, eu falo no contexto de igreja universal, de igreja mundial. E eu creio que Deus está preparando a separação do joio do trigo, a separação das ovelhas dos bodes, a separação dos verdadeiros adoradores e daqueles que só querem status ou fama, dos bons pastores e dos falsos profetas. Então Amós 8, ele diz o seguinte, Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Agora, algo que me deixou angustiado, sabe, irmãos? Desse versículo 12, diz assim, andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. O profeta está neste momento anunciando que diante de toda essa situação de infidelidade de um povo perante Deus, e diante da justiça que será placada sobre aquele povo, se levantarão um povo que terá fome e sede, mas não do alimento físico, mas do alimento que vem do céu, da palavra de Deus. Mas este povo angustiado procurará por esta palavra e não encontrarão. E quando você ler mais adiante, diz que naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Mas eu creio que o Senhor está separando pessoas para restaurarem o tabernáculo caído de Davi. E esses tangedores, essas pessoas que entendem a verdadeira devoção a Deus, a verdadeira adoração, a verdadeira vida diante do altar, serão responsáveis por trazerem o pão de volta, a água viva de volta, porque terão corações voltados ao Deus que é a fonte de toda a água da vida, a fonte do pão da vida, a fonte do maná. E essas pessoas que terão coração verdadeiramente convertidos ao Senhor serão levantados para que a glória de Deus seja manifesta em nosso meio. Então Amós, ele diz ali que quando Israel for reduzido ao pó, quando o juízo de Deus vier sobre todo aquele povo imoral, injusto, corrupto, mas o Senhor diz, olha, há uma esperança para este povo, porque Amós 9:11 diz o seguinte, bota aí pessoal, Amós 9:11, nós já estamos encerrando aqui em Amós, para depois a gente fazer a convergência. Amós 9:11 diz o seguinte, naquele dia
levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Hoje, conversando com um amigo meu, e a gente vem percebendo alguns movimentos do Espírito, alguns movimentos da parte de Deus, e nós conseguimos perceber que, de fato, estamos vivendo esse momento. Há um movimento de adoradores, há um movimento de tangedores, de filhos e filhas de Deus, que percebendo a saudade que o Senhor está do tabernáculo de Davi, anseiam pelo retorno de uma adoração sincera, de uma adoração humilde. Por muitos anos, por muitas décadas, nós nos comprometemos com mega estruturas, com aquele mundo gospel. Antigamente a gente, está gravando, né? Antigamente o sonho de qualquer cantor, de qualquer banda era ser contratada pela MK Records. Quando a gente pegava um CD, olhava ali o selo MK, era como se fosse, aquele ali é o sucesso. Mas o Senhor, Ele não disse que estava com saudade do templo de Salomão, com toda a sua belezura, com toda a sua riqueza. O Senhor está com saudade do tabernáculo de Davi, onde há adoração sincera, onde há corações derramados, onde há vida diante de Deus. E eu creio que está para chegar essa hora. Mas muito me preocupa o estado de muitas igrejas, de muitos ministérios, onde tem deixado o pão faltar. E aí eu quero convidar você a abrir no livro de Ruth. Cadê minha enciclopédia aí? Bíblica. Ruth é antes de Samuel, né? Eita, pastor. É sim, antes de Samuel. 1 Samuel, está aqui, vamos lá. Nós vamos ler agora uma situação, e o livro de Ruth, quando a gente lê Ruth, geralmente a gente se pega naquela parte em que Ruth declara, né? O seu Deus será o meu Deus, aquela declaração que ela faz, belíssima a sua sogra Noemi. Mas a gente não vai nem chegar a esse ponto, a gente vai se ater nos primeiros versículos do capítulo 1. Porque eu quero mostrar para você o que a fome acarreta na vida daqueles que passam por ela. O que a falta de pão, onde deveria haver pão, acarreta na vida das pessoas. Então, Ruth, no primeiro capítulo, a partir do versículo 1, diz o seguinte: nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quiliom, efrateus de Belém de Judá. Vieram da terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os que casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Presta atenção no que o versículo 6 vai dizer. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta, grife aí na sua Bíblia, ouviu que o Senhor se lembrará do seu povo, dando-lhe pão. Meus irmãos, a primeira coisa que ocorre com a falta de pão, com a falta de alimento num determinado local, e aqui é bem interessante porque Belém,
Eu fiz até esse quiz lá no grupo da banda, perguntei, quem sabe o significado de Belém? Vou perguntar aqui também. Não vale a banda não, que a banda já está sabendo. Alguém aqui sabe qual é o significado de Belém? Não? Amém. Belém significa casa do pão. Então, meu irmão, que coisa interessante, na casa do pão acabou o pão. Na casa do pão não tinha mais pão, ao ponto em que uma família inteira teve que migrar para outro lugar. E olha a convergência aqui entre o livro histórico de Ruth, escrito há 1010 anos antes de Cristo, e o livro profético de Amós, escrito em 750 anos antes de Cristo, em que nós lemos em Amós que haverá uma fome, mas eles não encontrarão o alimento, eles não encontrarão o pão, pois morrerão de fome. Da mesma forma, nós percebemos aqui Elimeleque e Noemi, seus filhos, migrando, ou seja, saindo da terra de Belém, onde deveria haver pão, onde deveria haver alimento, e eles vão em busca de terras estrangeiras. E é aqui que o desastre começa. Saindo do lugar onde a presença, onde o pão deveria estar. E só abrir um parênteses aqui, porque talvez alguns estejam, por que Cristo está falando tanto em pão? O que pão, presença? Uma hora ele fala pão, outra hora ele fala presença, uma hora ele fala palavra de Deus. O pão, meu irmão, se você pegar e abrir o livro de Números, ali no capítulo 4, versículo 7, você vai ver que o pão, ele representa a presença de Deus. Quando os sacerdotes, eles preparavam ali o tabernáculo, o templo, eles preparavam uma mesa e colocavam pão que ficava permanentemente em cima daquela mesa, representando a presença de Deus. Então, quando eu digo para você que na casa do pão, isso metaforicamente significa na casa onde deveria haver a presença de Deus já não estava mais. E o povo que estava com fome, o povo que estava sedento, ele precisou sair daquele local. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que quando na casa do pão não há pão, as pessoas migram. As pessoas vão embora. Porque elas estão com fome, meu irmão. Porque elas estão com sede. E se elas ficam e percebem que não há mais pão ali, não há mais presença ali, e se são pessoas que estavam acostumadas com o pão, com a presença, elas vão embora. Mas infelizmente, por falta de discernimento, de sabedoria nesta decisão de migrarem, ao invés delas encontrarem o pão de Deus, ao invés delas encontrarem ambientes seguros, ao invés delas encontrarem aquilo que elas inicialmente até estavam buscando, que era um alimento para que elas pudessem continuar sobrevivendo, elas encontram morte, tragédia. E foi o que esta família enfrentou quando saíram de Belém. Encontraram morte, encontraram sofrimento, tragédia. Uma mulher que saiu com seu marido e seus 2 filhos se torna viúva e ainda perde seus 2 filhos amados, que casaram e geraram ali 3 viúvas. E meus irmãos, diante dessa situação de falta de pão, e muitas vezes a falta de pão, ela começa a faltar por falta de alimento, por falta das pessoas também terem fome de Deus, fome da presença de Deus. E o segundo ponto diz, as pessoas se alimentam de outros alimentos que são danosas à sua saúde espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Aqui não relata, Rodriguinho, Diego, se quando eles migraram para a terra de Moabe, se eles passaram fome ali. Eu creio que não, porque eles ficaram muito tempo ali. Ficaram vários anos. Os filhos encontraram mulheres para casar. Eles se estabeleceram naquele lugar.
mas ao invés de se alimentarem de um alimento da parte de Deus, eles se alimentaram de outras coisas. E trazendo para esse nosso contexto espiritual, muitas vezes a gente começa a se alimentar de outras coisas que não vêm da parte de Deus. E isso vai gerando em nós uma morte. Isso vai gerando em nós uma morte espiritual. Porque ao invés de termos fome da presença de Deus, ao invés de termos fome do pão de Deus, a gente tem fome de qualquer outra coisa. Agora olha que coisa interessante, hoje também conversando com esse brother, e a gente falando sobre, caramba, velho, a galera não está ansiando, não está tendo fome, a galera não está ansiando pela presença manifesta de Deus, o que está acontecendo? Aí eu digo um negócio para você, quando você lê mais à frente aqui no livro de Ruth, Rodriguinho, você vê duas situações, você vê Orfa e você vê Ruth. Glória a Deus que eu creio que o Espírito iluminou a mente de Ruth e ela percebeu que o melhor caminho era retornar para a casa do pão junto com a sua sogra. E ali nós vemos que Ruth foi usada pelo próprio Deus para trazer o nosso Salvador, pois ela é a bisavó, se eu não me engano, bisavó do rei Davi. Não sei se é avó ou bisavó. Sei que ela está na linhagem do rei Davi. Depois me confirmam só se é avó ou bisavó. Então olha que coisa interessante, meus irmãos, olha que coisa linda. Mas olha a situação de Orfa. Olha a situação de Orfa. Nós temos duas pessoas que nunca se alimentaram do pão de Belém. Então Orfa, ela decide não voltar com sua sogra Noemi. Por quê? Porque ela nunca experimentou o pão de Belém. E às vezes a gente quer trazer esse grau de entendimento para alguns jovens, esse grau de entendimento, Patrícia, para algumas pessoas, dizer, olha, meu irmão, o que está acontecendo? Você está satisfeito com isso aqui? Você está satisfeito com migalhas, com tão pouco? Ou com esse alimento aqui, está bom para você? Essas pessoas nunca experimentaram o pão de Belém. Se você nunca comeu sushi, meu irmão, estava falando com o Anderson lá atrás, você não vai um dia acordar e dizer, rapaz, eu estou com fome de sushi. Não está entendendo? Então, se a pessoa nunca teve o encontro com a presença manifesta de Deus, ela nunca teve esse hábito, essa busca constante por mais e mais da presença de Deus, ela vai ter saudade de quê? Está entendendo? Então nós que temos este entendimento de que há mais de Deus, de que há melhor alimento para ser entregue às pessoas, nós temos a responsabilidade de sermos os melhores padeiros e pela misericórdia, pela compaixão de Deus, pela uma vida de consagração, de verdadeira entrega, nós prepararmos aquela mesa e nós tirarmos do forno de Deus o melhor pão, para que as pessoas, ao se alimentarem da presença manifesta de Deus, nunca mais prefiram outros manjares à própria presença de Deus. Do que você tem se alimentado, meu irmão? Qual alimento você tem dado às pessoas? Ponto 3, muitos perdem a fome por Deus, pois estão saciadas por outras coisas, sabe? É por isso que muitos preferem realmente estar em casa assistindo Netflix, como o Anderson falou. É por isso que muitos, a estarem aqui, preferem estar em qualquer outro lugar. Porque eles já estão saciados de outras coisas. Mas, meu irmão, eu não quero jogar 100% da responsabilidade para aqueles que optaram estar em outro lugar. Porque muitas vezes os famintos buscam a presença de Deus e não encontram. Porque nós oferecemos outras coisas.
que não trazem substância, que não fazem a pessoa querer voltar, que não fazem a pessoa acordar e dizer, olha, eu estou até sentindo o cheiro, daquele pãozinho francês fresquinho. Nossa, porque as pessoas vão ao lugar e encontram qualquer outra coisa, mas não encontram a presença manifesta de Deus, porque o dia que encontrarem a presença manifesta de Deus, fluindo dos altares, fluindo dos louvores, fluindo de um sorriso na recepção, elas terão fome de mais e mais desta presença manifesta de Deus. Eu, de vez em quando, vou na padaria. E eu estava pensando, meu irmão, eu vou na padaria, mas eu não lembro a última vez que eu trouxe um pão da padaria. Porque hoje em dia, você vai na padaria, Denis, e você chega na padaria, você entra por aquela porta e você recebe logo aquele monte de doce, aquilo tudo bonito ali, os doces, salgados dos mais variados. As padarias, elas têm investido em outras coisas que não a sua função principal, que é o pão. Em outras coisas que não a função. Uma padaria, por exemplo, que eu vou, o pão ele fica lá atrás. Até eu chegar no pão, eu passo por um monte de coisa. Então eu chego naquela padaria, eu compro um cupcake, eu compro uma torta salgada, quando eu chego, eu digo, mas não estou no fim do pão não. Infelizmente, é isso que nós temos entregado às pessoas que vêm à casa do pão. Tudo menos o pão de Deus. Tudo menos a presença de Deus. E assim como aquela bomba de açúcar que a gente prefere comprar a um pão fresquinho que acabou de sair do forno, aquilo com o tempo vai tirando nossas energias, vai crescendo uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, tal, e a gente vai enfraquecendo espiritualmente, a gente vai perdendo a fome por Deus. Aqui eu quero exortar a gente, não só quem saiu em busca de algo diferente, mas aqueles que deveriam apresentar a presença de Deus. Muitas igrejas estão oferecendo tudo em seus cultos, menos a presença de Deus. As padarias hoje em dia, elas viraram mini mercados. E é interessante, para você ver como as coisas de Deus eu piro demais nas coisas de Deus, porque a gente aprende com a vida, né? As coisas, a gente lê a palavra de Deus, a gente consegue trazer aplicações das mais variadas. E eu não sei se você percebeu, hoje tem surgido um movimento de padarias artesanais, não é verdade? Em que você vai naquele local e você só vê o quê? Pão. Glória a Deus. Você não tem aquela coisa que vai tirar seu foco, tirar sua atenção. Você entra naquela padaria artesanal e você vê aquele pão feito com dedicação, aquele pão da melhor qualidade possível, orgânico e tal, e é o melhor pão que você vai comer, e você só tem pão. Por isso que eu digo, Rodriguinho, há um movimento de retorno dos verdadeiros adoradores. Há um movimento de retorno, e eu não quero perder. Eu falei hoje para Anderson, eu disse, meu irmão, está acontecendo algo. E bicho, eu não quero ficar para trás. Eu não quero me fechar nas minhas quatro paredes, nos meus problemas existenciais, nos meus problemas ministeriais, enquanto o mover de Deus passa lá fora e eu perco o bonde andando. É necessário perceber o mover de Deus e a gente ir atrás disso. E a gente ir atrás disso com toda a dedicação, criando pontes, fazendo links. Não existe isso de, igreja A, igreja B, se eu fizer um link com tal igreja, eu vou perder meus jovens. Não, meu irmão,
É o reino, nós queremos mais da presença de Deus. E se há uma pessoa que não está aqui, mas que está carregando algo da parte de Deus, que está trazendo pão fresquinho da parte de Deus, eu quero encontrar essa pessoa e receber algo da parte de Deus também. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Quantos estavam aqui? E hoje pode ficar tranquilo aí no seu lugar, que a gente sai daqui de meia-noite. Ó, quantos estavam aqui no acampamento Imersão, ano passado? Uma galerinha. E eu quero contar uma história para vocês, meus irmãos. No final do ano de 2021, Deus me deu uma visão. E eu compartilhei essa visão com os jovens do nosso PG. E a visão era justamente um vale de ossos secos, bem igual a Ezequiel ali. E só que vinha um fogo da parte de Deus e queimava aquela sequidão, aqueles ossos. Mas ao invés de consumi-las, aquilo reavivava. E aí Deus me deu uma palavra, não apagueis o espírito. E eu preguei essa palavra no nosso GCzão. E eu lembro que muitos jovens se empolgaram, a gente conseguiu começar a construir algo bem interessante. Tivemos várias sequências de pregações no Orla Jovem, nossa pastora também chegando junto, todo mundo, toda a liderança convergindo, toda a liderança se empolgando. Queríamos nos aprofundar mais de Deus, queríamos mais de Deus. Nos preparamos para o acampamento e foi algo surreal, foi algo sobrenatural. O Espírito de Deus moveu naquele lugar, maravilhas a gente contemplou, a gente viu desde os demônios tentando oprimir as pessoas e sendo libertas. A gente viu grandes coisas acontecendo. E a gente até brinca, né? Tainá, a gente brinca, a gente fala, é como se Deus, mas ali foi só uma amostra grátis, é como se Deus ele abrisse as portas do céu e fizesse assim, oi, eu estou aqui. Eu posso fazer mais. Mas um povo tão acostumado com migalhas se satisfaz com pouco. Um povo que é acostumado com migalhas se satisfaz com pouco. Mas quando a gente vive de fato a presença de Deus constante em nossa vida, a gente sempre quer mais dele, mais dele. A gente tem fome por ele, a gente tem fome da sua presença. E nós vamos constantemente em busca de mais de Deus. E eu quero, meu irmão, que vocês que estavam naquele acampamento e os que não estavam, eu creio que nós vamos voltar àquela pegada, sabe? Eu quero que vocês tenham saudades do que Deus já fez. Mas não se prendam ao que Deus já fez, o que Deus já derramou. Porque assim como o maná que ele derramou ali no deserto para Israel, preste atenção nisso. Preste atenção nisso, que há um princípio nisso aqui. O povo estava com fome. Deus derramou o maná e disse assim, peguem o maná, consumam todo esse maná hoje, e não guarde nada para amanhã. Isso é Deus dizendo, olha, o que eu tenho para hoje é para hoje. E o que eu tenho para amanhã é para amanhã. Só que o povo, eles queriam o quê? Já recebi de Deus, tá bom Deus, está aqui, tem o suficiente para amanhã, para depois de amanhã. E eles fizeram o quê? Eles guardaram o maná de Deus. E a palavra de Deus diz que aquele maná amanheceu podre, cheio de bicho. Não servia mais para aquele dia. Porque o Senhor disse, olha, eu vou derramar bênçãos diárias sobre sua vida, presença diária. O pão representa a presença, o maná representava a presença de Deus. Presença manifesta de Deus. E muitos de nós, meus irmãos, nós recebemos ali naquele acampamento um maná de Deus e a gente guardou aquele maná de Deus e disse, tá bom. E não buscou mais, não se consagrou mais, não se santificou mais, não ansiou mais, não teve fome, não teve vida diária com Deus. E o que isso vai acontecendo? O maná que a gente guardou, ele vai apodrecendo. E se a gente consumiu aquele alimento podre, isso vai fazer mal à nossa vida espiritual. Peça essa noite, meu irmão, o novo maná de Deus sobre a tua vida. Anseie, lembre do sabor da presença de Deus naqueles dias. E anseie por isso de todo o seu coração. Eu tenho muitas experiências com Deus ao longo desses anos e anos de caminhada.
Teve momentos assim marcantes na minha vida que eu posso dizer assim, Senhor, eu tenho saudade daquilo. E eu entrei numa crise de, Senhor, eu queria mais da tua presença, eu queria mais daquilo que eu já vivi em outros momentos da minha vida. E o Senhor disse assim, certo, mas deixa de reclamar e me busca. Me procura diariamente. Na época que você recebeu aquilo, como é que você estava? Você estava me buscando. Então, sabe, meus irmãos, é muito fácil a gente reclamar de algo que não está acontecendo, mas a gente não consegue perceber por que a gente chegou a esse ponto. E se hoje a falta de pão na casa de Belém, talvez é porque nós, como padeiros, nós não compramos os recursos, nós não compramos a farinha, nós deixamos o estoque acabar. E o ponto 5, caminhando para o fim. Precisamos restaurar o templo com a presença manifesta de Deus em nossas reuniões. Assim como Amós 9:11 falou, chegará o tempo em que o tabernáculo de Davi será restaurado. E meu irmão, eu quero fazer parte dessa restauração. Eu quero estar preparado, Andinho. Eu não quero fazer como aquelas 5 virgens que esqueceram óleo. Aquela parábola que Jesus conta em Mateus 25, das 10 virgens. E as 10 virgens, elas saem, 5 levam óleo, saem todas preparadas, porque a qualquer momento o noivo iria retornar. E as 5 outras virgens desorientadas, displicentes, elas esquecem de levar o óleo, de preparar o candelabro que iria mostrar ao noivo que ali estava uma virgem preparada para se encontrar com ele. E eu digo um negócio para você, meu irmão, o noivo está chegando. O noivo está vindo. A gente canta músicas que anunciam que Jesus está voltando. Mas qual das virgens é você? Qual das noivas é você? O Senhor, Ele só irá retornar para aquela que está preparada, para aquela que está adornada, para aquela que levou o óleo e não esqueceu em casa, para aquela que caminha preparada para o retorno do noivo. Será que você está preparado, meu irmão? Como nós queremos receber da glória de Deus, da presença de Deus, se nós não preparamos o altar, se não colocamos lenha, se não colocamos os animais para sacrifício, não irá vir. Mas de uma coisa eu sei, Ele irá retornar. E só irão ter 2 tipos de pessoas, os que se prepararam e os que não se prepararam. Eu quero fazer parte daqueles que se prepararam para o retorno do rei. E sabe o que acontece, Rodriguinho? Quando as pessoas ouvirem que na casa de Belém voltou a ter pão, Gabi, as pessoas voltam. As pessoas voltam. Assim como Noemi, ouvindo, eu ouvi. Sabe, é a rádio peão que a gente fala, é a fofoca boa. Essa é a fofoca boa. A fofoca crente. Olha, ali, na Igreja Batista da Orla, ali no Orla Jovem, todos os sábados, a presença manifesta de Deus está naquele lugar. O pão de Belém está naquele lugar. As pessoas voltam. As cadeiras que foram esvaziadas por pessoas que estavam famintos de outras coisas. E aqui há vários tipos. Há aquelas que estavam famintos da presença de Deus, de fato. Há aquelas que nunca presenciaram, estavam famintos de outra coisa. Há vários fatores que podem ter feito com que aquela pessoa esvaziasse essa cadeira. Mas o dia em que ouvirem que o pão retornou a Israel, que o pão retornou a Belém, as pessoas voltam. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos fazer algumas coisas. Eu separei só 3, não dá tempo para desenvolver. Hoje a pregação foi um pouco mais densa, mais complexa.
Mas eu leio muito, sabe, esses versículos para o pessoal do louvor, porque para mim representa tudo, sabe, assim, do que nós precisamos fazer como ministros, como igreja, como corpo de Deus. A palavra de Deus diz ali em 2 Crônicas, capítulo 5, eu não lembro exatamente o versículo, mas diz que quando Salomão ele terminou a construção do templo, ele ia inaugurar o templo, sabe? Ele diz que os ministros, os sacerdotes, todos se consagraram. Todos se consagraram. A palavra não diz, Vitor, metade se consagrou, metade não. 90%, 99,9% dos sacerdotes se consagraram. A palavra diz todos, não importando a sua divisão, ou seja, não importando se era ministro de louvor, não importando se era recepção, não importando se era SEI, não importando se era líder de PG, não importando se era a pessoa que levava água, não importando se era a pessoa que filma, não importava a divisão, não importava o papel, todos entenderam a importância de se consagrarem a Deus. E a partir daquela consagração houve alinhamento de corações, que a palavra diz que todos em uníssono, ou seja, todos alinhados no mesmo propósito, louvavam a Deus, exaltavam o nome de Deus, que a glória desceu sobre aquele lugar e eles nem conseguiam continuar o culto. Aí a gente chega aqui, aí tem uma galera se entregando aqui, se entregando. Tem uma galera que se consagra, que paga o preço, sabe? Que está querendo mais de Deus, famintos de Deus. Aí chega outro que não quer nada com Deus. Que não quer nada com Deus, aí atrapalha o mover. Aí tem uma galera cantando, uma galera se entregando em louvor e tem outro olhando para o teto, falando no WhatsApp, atrapalha o mover de Deus. Aí depois sai reclamando que o culto não está legal, que o movimento não está legal, que não sei o que não está legal, ilegal. Mas qual preço você tem pago? Você tem se alimentado de quê no seu dia a dia? Está na hora de a gente se arrepender verdadeiramente das nossas atitudes, dos nossos pecados, é arrependimento dos maus caminhos, é arrependimento daquilo que tem tirado o pão da boca do faminto. Eu vou dizer um negócio para você, meu irmão, você que foi levantado como líder dessa igreja, você que sobe aqui para pregar, você que sobe para cantar, você que lidera, você que discipula, você será responsabilizado pelo pão que não entrou na boca do faminto. Então se consagre, se acerte com Deus, porque Ele vai cobrar. A quem muito é dado, muito é cobrado. Que a liderança, que a oportunidade, pague o preço. Porque nós seremos cobrados, eu serei cobrado todos os dias. Vocês não sabem como é difícil subir aqui, diante de tanta coisa. Possamos nos arrepender dos maus caminhos. Depois, como que a gente pode restaurar esse tabernáculo, irmãos? Jovens, amados, eu amo vocês, viu? Eu amo vocês. O cara bate, depois alisa, né? Eu amo. Sem brincadeira nenhuma, eu amo vocês. Se consagrando. A palavra de Deus, ela dá, sabe? O que me deixa mais indignado é que a palavra de Deus, ela dá receita, Rodriguinho. Ela mostra pra gente, Tainã, como é feita a parada. Está aqui. Leia, meu amigo. Se consagrando. Quando os ministros se consagraram, a glória de Deus veio. É santidade, é jejum, é leitura da palavra. Os pastores, pastor Neto, pastora Patrícia, desculpa pelos gritos aqui. Olha, vocês são bênção na nossa vida, porque o Senhor
fala através de vocês. E o Senhor revelou ao coração do pastor, né, pastora Patrícia, olha, vamos começar o ano jejuando, lendo, orando. Tivemos aí 21 dias de jejum e oração, todos fizeram? Claro que não. Eu estou falando aqui, eu fui um que vacilei. Tanto é que eu estou recomeçando. O fato da gente estar aqui não significa que a gente é perfeitão não, tá? Eu estou pregando aqui, eu acho que é mais para mim do que para vocês. Pode ter certeza. Mas olha que coisa, quando eu comecei a pregação dizendo, olha, isso não é uma indireta para a Orla, isso não é uma indireta para a Orla Jovem, eu não estou aqui trazendo críticas ao nosso ministério, à nossa igreja, aos nossos líderes, não, porque eu creio que nós estamos no caminho certo. A parte que a nossa liderança podia fazer foi feita, convocou, uma convocação solene. Sabe, Rodrigo, quando Salomão foi construir o templo, ele fez o quê? Uma convocação solene. E todos ofertavam, todos chegavam junto para a construção do templo. E os pastores dessa igreja convocaram, sempre mostrando a importância do jejum, da oração e da leitura da palavra. E por fim, meus irmãos, chama a banda aqui para frente para a gente encerrar. Vou cantar mais uma canção aqui antes da gente encerrar. Como nós podemos restaurar o tabernáculo caído de Davi? Arrependendo dos maus caminhos. Esse é o primeiro passo. Não existe justificação, não existe conversão de corações sem que antes haja a percepção do pecado. Muitas vezes a gente quer anunciar as boas novas, sabe, Anderson? Sem que a pessoa perceba o estado que ela se encontra. E o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele faz essa sistemática muito bem feita. Ele mostra primeiro o estado pecaminoso em que o homem se encontra, para depois ele apresentar a justificação através da fé, através da graça. Então o primeiro passo é a gente se arrepender, é reconhecer, bicho, eu estou sofrendo de inanição, eu estou sofrendo de, sabe, estou só engordando de coisas que fazem mal, eu estou me alimentando de coisas que são sem futuro, eu preciso me arrepender, perceber, reconhecer. E a partir dessa percepção, desse arrependimento, buscar a consagração diária. Oração, jejum, comer a palavra de Deus diariamente, meu irmão. Não deixe de se alimentar diariamente da palavra de Deus. E por fim, estando sensíveis à voz e ao direcionamento do Espírito Santo. Há um mover profético se levantando nesta nação. Se nós queremos fazer parte desse mover de restauração dos pilares do templo de Davi, dos pilares da adoração, dos pilares dos fundamentos apostólicos, da verdadeira palavra pregada, do verdadeiro evangelho, das pessoas que têm fome e sede de justiça, das pessoas que têm fome da presença de Deus, das pessoas que não negociam os princípios de Deus, das pessoas que não se deleitam nos manjares do mundo, mas preferem se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Se nós queremos fazer parte desse mover, desse fluir do Espírito que está por vir e que já está acontecendo, nós precisamos estar sensíveis à voz e ao direcionamento do Espírito. Muitas vezes nós queremos ter o controle das coisas. O homem, ele é naturalmente movido pelo controle, por ter o controle. É o tempo certo do louvor, é a questão certa. Meu irmão, seja sensível ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo conduzir as nossas reuniões. Deixe o Espírito Santo conduzir os nossos PGs. Deixe o Espírito Santo conduzir as nossas reuniões de liderança. Deixe o Espírito Santo conduzir os nossos cultos. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito. Eu quero convidá-lo a essa noite, fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos. Se aí no seu lugar, feche os seus olhos, nós vamos orar a Deus. Senhor Jesus, nos perdoa, Pai.
Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelos nossos excessos. Nos perdoa pelo excesso da gula de algo que não vem de Ti, Senhor. Mas também nos perdoa, Senhor, pela falta de fome de Ti, Senhor. Essa noite, Pai, queremos nos arrepender, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Queremos dizer, ó Pai, que nós precisamos, ó Deus, ser tocados por Ti essa noite, Pai. Para que a fome que um dia sentimos por Ti, para que a fome que um dia sentimos da Tua presença, Senhor, ela possa retornar, Senhor, ao nosso espírito, Deus. E que não apenas nossos corpos, e não apenas nossas emoções, nossa mente seja alimentada, Deus, mas o nosso espírito seja alimentado do Teu pão, Deus. Te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós, como liderança, nós como servos levantados por Ti, muitas vezes apresentamos outras coisas que não sejam o Teu pão que vem direto do céu. Restaura, Deus, assim como Tua palavra diz aqui profeticamente em Amós. Restaura o tabernáculo de Davi, restaura a tenda do encontro contigo, Senhor. Para que a gente possa desfrutar mais uma vez da Tua glória em nosso meio, mais uma vez da Tua presença manifesta, que gera constrangimento, que gera arrependimento, que gera santidade, que gera transformação de vida, transformação de caráter. Vem, Espírito Santo de Deus, e toca os nossos corações essa noite. Faz a gente entender que nós precisamos mais e mais e mais e mais da Tua presença em nossa vida, Senhor. Mas eu já te agradeço, Senhor, porque eu sei que a hora vai chegar, Senhor.